Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Vamos dar sequência aí à nossa aula de princípios de técnica cirúrgica. Então, como eu disse para vocês na outra aula, a técnica cirúrgica era dividida em 3 fases, 3 momentos, que é a diérese, a hemostasia e a síntese. Então, na aula passada nós falamos sobre a diérese, que é a cirurgia propriamente dita, né? É onde ocorre a separação dos tecidos de forma cruenta. Então, como essa separação de tecidos pode ser feita? Se forem tecidos moles, pode ser feita a partir de incisão, pode ser feita a partir do corte ou secção, né? A divulsão e a diérese e a exérese, tá? Então, dentro da diérese dos tecidos duros, nós podemos fazer a incisão, corte ou secção, divulsão e exérese. E dentro da diérese dos tecidos duros, nós fazemos a ostectomia, a osteotomia e o seccionamento dentário, tá? Então, 3 fases, os princípios de técnica cirúrgica. Existem 3 fases: diérese, hemostasia e síntese. Diérese nós falamos na aula passada. Vamos falar agora de hemostasia e síntese, tá? Então, o que seria a hemostasia? A hemostasia, ela é um processo fisiológico do nosso corpo, tá? Que objetiva prevenir ou coibir as hemorragias decorrentes de feridas acidentais ou cirúrgicas. Então, existe a hemostasia fisiológica, que é aquela própria do nosso organismo. Você, quando se corta, o seu organismo mesmo vai tentar coibir aquela hemorragia. Então, vai fazer uma hemostasia fisiológica. E depois nós vamos ver que nós temos a hemostasia feita pelo profissional, que são técnicas para justamente coibir, diminuir, né, ou extinguir hemorragias, que aí é uma manobra feita pelo profissional. Dentro da hemostasia fisiológica, nós temos 3 tempos, né? O tempo parietal, o tempo plasmático e o tempo trombodinâmico. O que seria o tempo parietal? O tempo parietal é quando ocorre a formação do tampão plaquetário, tá? Então, é formado o tampão plaquetário dentro do tempo parietal. Então, quando a gente fala de tampão plaquetário, nós não estamos falando ainda de coágulo. Então, o que vai acontecer no tempo parietal? Vai ter a agregação das plaquetas para a formação de um trombo, de um tampão, para obliterar, fechar inicialmente aquele vaso lesado, tá? Então, dentro do tempo parietal, nós temos como células envolvidas aqui, né, como estruturas envolvidas, as plaquetas, tá? Então, as plaquetas é que, quando ocorre o corte de um vaso, as plaquetas daquela região, elas começam a ficar mais viscosas, aumentar o seu tamanho, emitir pseudópodos, umas se entrelaçam na outra, justamente para fechar, obliterar aquele vaso lesado. Então, dentro do tempo parietal, nós temos a atividade das plaquetas, não estamos falando ainda de coágulo, tá? Porque o coágulo sanguíneo ele vai ser formado dentro do tempo plasmático. Então, nós temos a via intrínseca, a via extrínseca da formação desse coágulo, e essas vias intrínsecas e extrínsecas que vocês estudaram na fisiologia, né, está dentro aí do tempo plasmático, tá? E o tempo trombodinâmico é o último tempo aí da hemostasia, tá? E esse tempo trombodinâmico, ele vai ocorrer a retração do coágulo. Então, tempo parietal, formação do tampão plaquetário, plaquetas agindo. Enquanto isso, está ocorrendo o tempo plasmático, com a cascata da coagulação para a formação do coágulo. E o tempo trombodinâmico é onde ocorre a retração ou a diminuição desse coágulo, tá? Muito bem, vamos falar um pouco então sobre as hemorragias. Nós falamos sobre a hemostasia fisiológica, vamos falar sobre as hemorragias, vamos classificar as hemorragias e posteriormente vamos falar de algumas técnicas de hemostasias feitas pelo profissional.
Então, as hemorragias elas são classificadas quanto à sua localização, quanto à natureza do vaso, quanto ao momento dessa hemorragia. Nós vamos ver que ela é classificada em relação às causas e depois nós vamos falar sobre os principais tratamentos das hemorragias que podem ocorrer, principalmente em cirurgias intraurais, né? Principalmente em exodontias. Então, quanto à localização, as hemorragias elas podem ser externa ou interna. Tá? Externas são as hemorragias que nós visualizamos e internas são hemorragias que ocorrem nos órgãos internos e que nós não conseguimos visualizar clinicamente, tá? A não ser através de exame de imagem e por aí vai. Quanto à natureza do vaso, as hemorragias elas podem ser arteriais, venosas ou capilares. Então, como que eu diferencio uma hemorragia arterial de uma hemorragia venosa? Então, na hemorragia arterial, nós vemos que o sangue que está saindo ali daquele vaso, ele tem um vermelho vivo, apresenta uma coloração vermelho vivo. E esse sangue é pulsátil, você rompe o vaso e esse sangue ele espirra, tá? Então, nós sabemos, pela coloração do sangue, vermelho vivo, e por ser pulsátil, né, a saída daquele sangue do vaso, nós identificamos essa hemorragia como uma hemorragia arterial. A hemorragia venosa, então você rompeu uma veia, então nós vamos ver que a coloração desse sangue é um vermelho escuro, não é um vermelho vivo como na hemorragia arterial, e nós vamos ver que o fluxo sanguíneo, a saída do sangue do vaso, ela é de maneira contínua e não pulsátil. Então nós identificamos esta hemorragia como venosa. Tá? E algumas hemorragias ocorrem em capilares. Tá? Então essa hemorragia, você nota a presença do sangue, do escoamento do sangue de uma maneira pequena, leve, mas constante. Então nós falamos que esse sangramento, né, essa saída do sangue dos vasos, ela ocorre em forma de lençol, porque ela vai saindo constantemente em pequenas quantidades, né, que depois vão se acumulando e formando um coágulo maior dentro da boca do paciente, tá? Quanto ao momento, então essa hemorragia ela pode ser imediata, então você lesou o vaso, machucou o vaso, ocorre a hemorragia, ela é imediata, e ela pode ser mediata, e essa mediata pode ser recorrente até 24 horas e secundária após alguns dias. Tá? Então, o que é uma hemorragia mediata recorrente? Você operou o seu paciente, extraiu o dente dele, na hora da extração teve alguma hemorragia ou não teve, se teve você conseguiu conter ali na hora, o paciente vai embora sem hemorragia, 24 horas depois, um dia depois, no dia seguinte, o paciente liga e fala, ó, tá sangrando. Então isso é o quê? É uma hemorragia mediata recorrente. Tá? E as hemorragias mediatas secundárias ocorrem após alguns dias. Nossa, mas isso pode ocorrer? Sim, nos tratamentos de neoplasias, nos FAFs, né? O que são FAFs? Ferimentos de armas de fogo. Então o que a gente observa é que o projétil, quando ele penetra nos tecidos, ele causa necrose dos vasos. Então na hora você contém a hemorragia, mas depois, devido a essa necrose dos vasos, pode ocorrer uma hemorragia após 2, 3 dias que esse paciente sofreu esse ferimento por arma de fogo. Tá? Então isso seria aí uma hemorragia imediata secundária. Tá? Bom, quanto ao tratamento das hemorragias, nós vamos ver que o tratamento ele pode ser profilático, ou seja, durante a anamnese você observa que o seu paciente pode vir a ter uma hemorragia, então um paciente que apresenta aí uma anemia, por exemplo, né? Então você vai administrar alguns medicamentos ou tomar alguns cuidados previamente, né, à cirurgia. Então esse é um tratamento profilático. E o tratamento curativo é aquele que é realizado no momento em que houve o rompimento do vaso, tá? Então você está extraindo o dente, teve uma hemorragia e você tem que fazer o tratamento curativo, justamente para estancar aquela hemorragia, tá?
Então, em relação ao tratamento profilático, o que nós podemos fazer, né? Então, se nós observamos que um paciente ele é hemofílico, que ele tem anemia e ele precisa fazer a cirurgia, tá? Então, nós podemos estar encaminhando esse paciente a um médico hematologista e ele vai repor previamente alguns fatores, por exemplo, num paciente hemofílico, né? Se o paciente tem mesmo que ser operado, ele tem uma anemia, ele pode fazer uma transfusão sanguínea ou de plasma ou crioprecipitado previamente a essa cirurgia. Nós temos um medicamento chamado de Y, né, que é o ácido aminocapróico. Então a gente administra aí alguns dias antes da cirurgia, 200 miligramas de 8 em 8 horas. Tá? E o Transamin, ele pode ser usado no pré-operatório, mas esse Transamin é um medicamento que nós usamos no pós-operatório, geralmente no pós-operatório, tá? Como a gente está falando de medicamentos, então eu coloquei o Transamin aqui. Mas esse Transamin, se o seu paciente ele tem uma hemorragia secundária, então no dia seguinte, né, e você já fez todas as medidas locais para tentar conter aquela hemorragia e não está conseguindo, então você pode administrar o Transamin 500 mg de 8 em 8 horas até cessar essa hemorragia do paciente, tá? Mas é muito importante a gente observar que esse Transamin não pode ser dado em pacientes que têm histórico de trombose, porque senão você pode causar uma trombose no seu paciente. Então, você tem que ter feito muito bem a sua anamnese. Tem algum risco de ter trombose? Não, nunca tive problema. Então, aí, se ocorrer uma hemorragia no pós-operatório, uma hemorragia secundária, você pode administrar o Transamin. E o mais importante para a gente, então, seria o tratamento curativo, né? Então, quando nós fazemos extrações de dentes, então nós podemos ter algumas hemorragias imediatas, que podem ser muito bem, né? Se você fez uma anamnese bem feita, né? E observou que esse paciente não tem nenhum problema sistêmico que gere uma hemorragia maior. Então, hemorragias durante extrações dentárias são hemorragias que nós, na maioria das vezes, podemos coibir, né? Podemos resolver ali na hora com alguns tratamentos curativos, tá? O primeiro deles, que eu gosto sempre de falar, é a compressão com gás. Então, extrair um dente ou foi fazer uma incisão de um retalho, observou que está tendo uma hemorragia, pode ser arterial, pode ser venosa, primeira coisa, compressão, tá? Então, compressão com o dedo mesmo, tá? Por alguns minutos, ou dobra a gaze, como está aí na figura, né? E coloca ali sobre aquele alvéolo, aquela região onde está tendo a hemorragia, tá? O interessante é que essa gaze seja levemente úmida, para que durante a sua remoção, se ela tiver seca, ela formou um pequeno tampão plaquetário ali embaixo daquela gaze. A hora que você remove a gaze seca, esse tampão sai e inicia-se a hemorragia novamente. Tá? Então é interessante dobrar essa gaze, umedecer um pouquinho, colocar em posição, pedir para o paciente morder ou ficar comprimindo por alguns minutos. Não adianta também colocar, contar até 10 e tirar a gaze, que não deu tempo ainda de ter a formação do tampão plaquetário e depois da formação do coágulo. Tá? Então, primeira coisa, compressão, com gaze ou com o dedo, nós temos que fazer. Tá? Nós temos também a colocação de hemostáticos tópicos. Então, nós temos as famosas esponjas, né, de fibrina, esponja de colágeno. Tá? Então, essas esponjas, elas são muito bem aplicadas dentro do alvéolo. Então, se você tem um sangramento, uma hemorragia intra-alveolar, então essas esponjas, tanto de fibrina, né, essas esponjas hemostáticas, tanto de fibrina como de colágeno, nós podemos estar colocando no interior do alvéolo, justamente para favorecer o estancamento dessa hemorragia e a formação do coágulo. Tá? É lógico que essas esponjas nós temos que colocar quando ocorre hemorragia, né? Porque nós vamos estudar depois numa aula sobre reparo alveolar, né, como é formado o osso dentro do alvéolo, que a maioria de substâncias que nós colocamos dentro do alvéolo é prejudicial para a cicatrização desse alvéolo. Mas, então, as esponjas elas têm que ser colocadas justamente, né, se tiver uma hemorragia.
Bom, nós temos também o laqueamento ou ligadura, né? Então, laqueamento ou ligadura nós conseguimos fazer em tecidos moles. Então, se eu fizer uma pergunta para vocês assim, dá para eu fazer laqueamento ou ligadura, né, em tecido ósseo dentro do alvéolo? Não, não é possível porque você não consegue isolar o vaso e suturar um tecido ósseo, tá? Então, esse laqueamento ou ligadura, nós pinçamos ali a região ou o vaso que foi lesado e passamos aí um fio ao redor e amarramos, né, como se fosse uma sutura, justamente para estancar esse sangramento, tá? Nós podemos fazer também quando tem um vaso no caminho de uma incisão, por exemplo, então você precisa fazer a incisão ali. Então você sutura de um lado o vaso, sutura de outro, e aí você pode estar cortando esse vaso, tá? Então isso é o laqueamento ou ligadura, mas isso só pode ser feito em tecidos moles, quando tem uma hemorragia de tecidos moles, tá? Então olha lá, observando como é feito, nós pinçamos aquela massa de tecido onde está tendo sangramento, porque muitas vezes nós não conseguimos identificar qual é o vaso que está ali lesado e fazemos uma sutura ao redor desse tecido. Então, aquilo que eu falei para vocês, quando tem um vaso, né? Então, nós vamos fazer aí uma ligadura, né? Um laqueamento, tá? Então, tem um vaso no caminho, onde eu tenho que fazer uma incisão, tá? Então, eu vou dissecar esse vaso. Aí eu suturo um lado, suturo o outro lado, e aí eu posso estar fazendo o corte ou incisão desse vaso, tá? Nós temos também uma outra maneira de fazer uma hemostasia, né, uma técnica curativa, que é a eletrocoagulação. Então nós temos o aparelho, né, o cautério, ou o bisturi elétrico. Então esse bisturi elétrico ele pode ser usado tanto para corte quanto para coagulação. Então você põe a chavinha lá na coagulação, pinça aquele vaso lesado ou tecido lesado onde está o sangramento e encosta o eletrocautério ali na pinça, a corrente elétrica vai passar para o tecido e vai ter a cauterização daquele vaso, daquela região onde está tendo o sangramento, tá? Essa eletrocoagulação também pode ser feita em tecido ósseo, tá? Então você pode encostar a pinça ou a própria ponta do eletrocautério, né, na região do osso onde você está vendo que está vindo o sangramento, porque os vasos eles correm por dentro da medular do osso, tá? Então muitas vezes com a eletrocoagulação nós conseguimos estancar sangramentos também intraalveolares, tá? Então quais são as medidas curativas que nós falamos até agora que nós conseguimos estancar sangue dentro do alvéolo, em tecido ósseo, né? Então nós temos a compressão, as esponjas, tá? E a eletrocoagulação. O laqueamento e a ligadura são para tecidos moles, tá? Nós temos também, então, o que nós podemos fazer também intraósseo para conter hemorragias? Nós podemos fazer com esmagamento ósseo, tá? Então, como eu disse para vocês, os vasos eles correm dentro da medular do osso. Então, se está vindo um sangramento ali de dentro do alvéolo, você pode, com o instrumento rombo, pressionar esse osso no fundo do alvéolo, nas paredes do alvéolo. Isso vai fazer com que haja uma compressão das trabéculas ósseas e, consequentemente, compressão de provavelmente aquele vaso que está sangrando, tá? Então, além da compressão, além da eletrocoagulação, além das esponjas, né, que nós podemos colocar, nós podemos fazer também esmagamento ósseo no interior do alvéolo para conter a hemorragia. E nós podemos usar também um outro produto, que é a cera óssea. Então existe uma cera justamente para conter hemorragias ósseas, tá? Então ela é colocada e comprimida contra as paredes do alvéolo e causa um estancamento dessa hemorragia, tá? Então eu falei para vocês 5 tipos curativos que nós podemos fazer para estancar hemorragias intraalveolares, tá? Muito bem.
E aí nós partimos então para a última etapa aí nos nossos princípios da técnica cirúrgica, que é a síntese ou sutura. Tá? Então o que é a síntese ou sutura? É um conjunto de manobras que visam aproximar os tecidos de tal forma a coaptá-los. Então a nossa intenção é coaptar os tecidos com a síntese. Mas nós vamos ver que, por exemplo, no alvéolo, após uma extração dentária, na maioria das vezes nós não vamos conseguir coaptar as bordas desse alvéolo. Por quê? Porque tem osso ali. Né? Então não é só gengiva, não é só tecido mole. Tem o osso e muitas vezes você não vai conseguir aproximar esse osso. Tá? E vocês vão perguntar, então a gente sutura o alvéolo se a gente não vai conseguir coaptar? Sim. E nos próximos slides, né, eu vou estar mostrando para vocês o porquê que após todas as extrações dentárias nós devemos suturar esse alvéolo. Tá? Então, quando nós conseguimos aproximar uma borda da ferida a outra, tá, nós vamos conseguir uma cicatrização de primeira intenção. Quando nós colocamos a sutura apenas para manter o coágulo em posição, para não ter hemorragia, manter o coágulo em posição, nós vamos ter aí uma cicatrização de segunda intenção. Tá? Então, dentro agora da síntese, nós vamos estudar quais são os objetivos dessa síntese, né? A classificação das suturas, os objetivos das suturas, a classificação das suturas, os tipos de suturas que nós mais utilizamos em exodontia, principalmente, qual a técnica para fazer essas suturas e os princípios, né? Então, como que eu devo fazer essa sutura? Né? Qual é a técnica para fazer essa sutura? Então, o equipamento, o instrumental utilizado, nós temos aí os porta-agulhas, tá? Os que nós mais utilizamos é o Mayo Hagan, tá? E o Castroviejo. Então, nós estamos vendo aqui nesta figura o porta-agulha Mayo Hagan. Tá? Tem grande, tem o maior, tem o menor. E é interessante notar que nós temos que sempre utilizar uma pinça, que pode ser uma pinça Hudson, pinça dente de rato, ou uma pinça Dietrich, que é sem o dente de rato, longa. Tem a pinça Hudson, que é mais curta, e a pinça dente de rato. Então essa pinça dente de rato, ela ajuda você a segurar o tecido, justamente para apoiá-lo para que seja penetrado pela agulha da sutura. A pinça Dietrich, mesma coisa, né? Ela não segura tão bem o tecido quanto a dente de rato, mas ela também ajuda a apoiar o tecido e também a pinça serve para segurar a agulha depois que ela passou pelo tecido. Então, quais são os objetivos? Né? Então, como eu disse para vocês, né? O alvéolo nós vamos suturar? Sim, nós vamos suturar. Por que nós vamos suturar o alvéolo, mesmo sabendo que nós não vamos conseguir aproximar as bordas, né, do alvéolo? Para justamente evitar acidentes hemorrágicos. Como evitar acidentes hemorrágicos? Favorecendo a manutenção do coágulo sanguíneo. Tá? Proteger o alvéolo após a extração. Quando nós fazemos retalhos, né? Então mantém o retalho em posição e previne a penetração de micro-organismos. Então, nós protegemos o alvéolo contra corpos estranhos quando nós colocamos a sutura e mantemos o coágulo sanguíneo, tá? E também prevenimos aí a penetração de micro-organismos. Então é por isso que nós sempre vamos suturar alvéolos, né? Então a gente vai manter o coágulo sanguíneo no interior do alvéolo, então a sutura ela vai ajudar na manutenção, né, desse coágulo sanguíneo dentro do alvéolo. E por que é importante, né, nós termos esse coágulo sanguíneo dentro do alvéolo? Primeiro, para proteger o alvéolo, porque se ele estiver vazio, vai juntar restos de alimentos, vai juntar micro-organismos, tá? E isso vai decorrer numa alveolite, que é uma inflamação, infecção do alvéolo dentário. Tá? E nós sabemos também que um pouco da neoformação óssea, algumas células, né, para a neoformação óssea, da matriz óssea no interior do alvéolo, advém desse coágulo sanguíneo. Tá? Se bem que a maioria delas
elas se originam, né? Elas partem de restos do ligamento periodontal, mas também nós temos algumas células osteoprogenitoras também ali naquele coágulo sanguíneo. Então é importantíssimo nós fazermos a sutura pós-extração, principalmente para manter o alvéolo cheio de coágulo. Quais são os tipos de suturas que nós temos? Nós temos as suturas interrompidas ou descontínuas e as contínuas. Então, a interrompida é quando eu passo a sutura numa borda da ferida, passo na outra, dou um nó e corto esse fio. Então, eu fiz uma sutura interrompida. Tá? Contínua é quando eu passo numa borda da ferida, passo na outra borda, dou um nó, mas eu não corto o fio. Eu continuo fazendo a minha sutura e só lá no final da ferida é que eu vou dar outro nó e aí eu corto o fio. Então nós temos as suturas interrompidas e as suturas contínuas. Tá? Muito bem, vamos falar da sutura interrompida. Tá? Então a sutura interrompida é quando eu tenho a interrupção do fio cirúrgico, como eu falei para vocês. Tá? Uma vantagem é que eu consigo uma melhor orientação na adaptação das bordas dessa ferida. Então, na contínua, eu não consigo uma orientação muito boa na adaptação das bordas. Já na interrompida, eu consigo uma melhor orientação na adaptação das bordas. Tá? Outra vantagem, né? Remoção de um ou mais pontos separadamente. Tá? Ou seja, eu fiz uma sutura, alguma região já está bem cicatrizada, né? Eu posso remover os pontos daquela região e numa outra região que ainda está um pouco inflamada ou ainda não cicatrizou direito, não cortou de uma maneira correta, eu posso manter os pontos. Então eu removo só aqueles pontos, aquelas suturas, aqueles pontos que eu preciso, tá? E outra vantagem é que o rompimento de um ponto não prejudica a sutura. Então eu dei 10 pontos lá no meu paciente. Se um abrir, os outros vão manter a ferida fechada. Se é uma sutura contínua, quando há o rompimento de um ponto, toda a sutura se abre, toda a ferida se abre. Tá? Então, quais são as vantagens da sutura interrompida? Melhor orientação na adaptação das bordas, remoção de um ou mais pontos separadamente, e quando ocorre o rompimento de um ponto, não prejudica a minha sutura. Qual que é a sua desvantagem? Exige mais tempo para ser realizada. Tá? Então, quando eu faço uma sutura interrompida, eu demoro um pouquinho mais para fechar aquela ferida do que quando eu faço uma sutura contínua. Por isso que nós, vamos fazer muito mais suturas interrompidas. Primeiro porque o espaço, das cirurgias que nós vamos fazer dentro da clínica, elas são cirurgias menores, tá? Então não tem por que fazer suturas contínuas. E também por todas essas vantagens aqui que a sutura interrompida ela apresenta para a gente. Então, quais são os tipos de suturas, os principais tipos de suturas interrompidas que nós temos, tá? E que nós vamos fazer dentro da clínica e as que nós mais vamos fazer nos nossos pacientes, principalmente após a exodontite. Então, a sutura interrompida simples, que é essa que vocês estão vendo aí na figura, tá? Então, eu passo a agulha por uma borda da ferida, passo pela outra e dou um nó. E depois corto esse fio, tá? Então vão ficar várias suturas interrompidas simples, tá? Então aqui mostrando uma figura, Então vejam como eu tenho uma boa orientação, dos bordos da ferida quando eu faço a minha sutura interrompida simples, tá? Se eu fizesse uma sutura contínua aqui, eu ia fazer muito mais rápido, mas provavelmente não ia ter uma orientação, um resultado anatômico tão satisfatório como nessa sutura interrompida simples. Tá? A que nós mais vamos utilizar após extrações dentárias é a sutura interrompida em X. Tá? Lógico que essas suturas, quando nós voltarmos para as aulas,
nós vamos fazer, né, o laboratório dessas suturas. Então nós vamos pegar lá a esponjinha, ou vamos pegar alguns modelinhos, né, ou vamos pegar a língua do boi, né, e vamos treinar essas suturas. Então vocês vão aprender a fazer. Então não se preocupem tanto agora, né, com essa aula teórica em como é feita essa sutura. Eu quero que vocês saibam que existe, qual a mais indicada, né, quais as que nós mais utilizamos, tá? Então, a que nós mais utilizamos após extração dentária é justamente a sutura interrompida em X. Então, eu vou entrar aqui com a minha agulha, né? Vou sair aqui, depois vou entrar aqui de novo, sair aqui e dar um nó. Então, vai ficar um X, por isso que ela é chamada de sutura interrompida em X. Tá? A sutura interrompida em U também é uma outra sutura interrompida que nós utilizamos até que relativamente bastante. Tá? Qual é a principal indicação da sutura interrompida em U? É quando eu quero everter, ou seja, jogar para fora, para cima, as bordas da ferida. Tá? Então, algumas vezes vocês vão ver que o tecido mole ele se invagina, né? Ele se penetra para dentro para o interior do alvéolo ou para dentro da ferida que você fez a remoção, né? Fez uma exéresis ou fez uma enucleação de cisto. Tá? Então, nessas situações onde tem essa eversão do tecido mole para dentro da ferida, né? Então nós temos que everter, jogar essas bordas da ferida para fora, tá? Justamente para encontrar tecido epitelial com tecido epitelial e ter uma melhor cicatrização. Então, nós vamos fazer a sutura em U. Então, quando que está indicado a sutura em U? Quando eu quero everter, né, jogar para fora as bordas da minha ferida. Então, lá no laboratório vocês vão ver, né, como nós fizemos essa sutura em U, vocês vão ver que as bordas da ferida elas ficam voltadas para fora. Muito bem. A Blair Donnet, depois a gente explica para vocês lá no laboratório. Então essas são as principais suturas interrompidas que nós vamos realizar. Sutura interrompida simples, sutura interrompida em X e sutura interrompida em U, tá? Sutura interrompida em X, que nós mais realizamos após extrações dentárias em alvéolos, e sutura interrompida em U para everter os bordos ou as bordas da ferida. Muito bem, e a sutura contínua? A sutura contínua, então nós falamos que existe a descontínua, a interrompida e a contínua. Nós falamos aí das interrompidas, tá? Agora vamos falar da sutura contínua. Não ocorre a interrupção do fio cirúrgico, tá? Então eu dou o nó e continuo passando o fio e lá no final é que eu vou dar o nó. A grande vantagem dela é que demora menos para ser feita do que uma sutura interrompida. Então quando nós pensamos em boca, né, isso não muda muito. Mas quando a gente pensa em uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que abre todo o tórax, né, e um pouco do abdômen do paciente, então é interessante fazer uma sutura interrompida, então principalmente para incisões grandes, tá? Por quê? Quais são as desvantagens? Desvantagens, né? Então a vantagem da contínua é o menor tempo para ser feita. E quais são as desvantagens? Dificuldade na adaptação das bordas. E se o fio romper, toda a sutura deve ser refeita. Tá? Então, rompeu lá um pedacinho do fio, né? Toda a sutura, toda a ferida, ela se abre, então tem que ser refeita. Então, essas são as desvantagens da sutura contínua. Quais são as principais suturas contínuas que nós temos? Nós temos a sutura contínua em espiral. Então, nós passamos a agulha num bordo da ferida, saímos no outro, damos um nó, e não cortamos o fio, porque aí seria uma sutura interrompida simples. Nós vamos passando aqui a nossa agulha, né? Entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Então nós vamos fazendo uma espiral, tá? E quando chegar lá no final, nós damos um outro nó. Depois nós vamos explicar no laboratório como é feito isso daí. Então a primeira sutura contínua em espiral, que é a contínua mais comum. Nós temos depois a sutura contínua
festonada. Ela é como se fosse a espiral, só que eu volto a minha agulha e passo por dentro do arco feito pelo ponto anterior, tá? Então é quando eu quero uma maior segurança, né, nessa sutura contínua, para que ela fique mais apertada, mais aproximada dos bordos da minha ferida. Depois nós vamos ensinar a fazer também essa sutura contínua festonada. Nós temos também a sutura contínua intradérmica, que é a sutura do cirurgião plástico, né? Então, ao invés de nós passarmos a agulha por cima do tecido, nós vamos fazendo por dentro dos bordos da ferida, tá? Então a gente penetra com a agulha, muitas vezes nós nem damos nó, né? E depois vem e vai passando pelo interior do bordo e das bordas da ferida, e depois sai e deixa o fio solto, coloca um microporo, um esparadrapo aqui, um microporo, um esparadrapo aqui, tá? Então essa sutura, ela minimiza o aparecimento de cicatriz. Não é que não vai ter cicatriz, ela vai ter, mas vai ser muito discreta quando é realizada essa sutura contínua intradérmica. Tá? Nós temos a sutura interrompida em U, nós temos a sutura contínua em U. Tá? Nós damos um nó e vai passando, né, essa agulha formando U's, tá? E lá no final nós fazemos um outro ponto. Quando que a gente vai usar uma sutura contínua em U? Também para quando nós queremos fazer uma eversão das bordas dessa ferida. Tá? Bom, como que é a técnica para eu fazer uma boa sutura, né? Uma sutura de maneira correta? Tá? Então, iniciar a sutura sempre pela borda móvel. Então, se eu fiz um retalho, primeiro eu vou passar essa agulha na parte móvel desse retalho, tá? Quando tiver relaxante, iniciar sempre pelo ângulo da relaxante. Então aqui tem uma figura, né? Então olha lá, aqui é a incisão principal. Nós temos aqui uma incisão relaxante, tá? Então aqui uma incisão monoangular baixa, como eu falei para vocês na outra aula, né? Monoangular porque existe somente um ângulo, uma relaxante. Então nós iniciamos a sutura aqui pelo ângulo da relaxante, justamente para poder reposicionar esse retalho ficar na posição correta dele. Então nós fazemos essa sutura primeiro, tá? E depois nós fazemos as suturas na incisão principal e finalmente nós terminamos com uma sutura ou duas, né, na região da incisão relaxante, tá? Então iniciar a sutura sempre pelo ângulo da relaxante, no caso onde você fez um retalho que necessitou incisão relaxante, tá? Sempre fazer a apreensão do bordo da ferida com uma pinça, então isso ajuda muito, como eu disse para vocês lá na parte de instrumental. Equidistância entre entrada e saída da agulha, ou seja, aqui está a ferida, né, aberta, então eu passo nessa distância da agulha até o bordo aqui. Então quando eu sair aqui do outro lado, na outra borda da ferida, eu também tenho que manter essa equidistância. Tá? A agulha deve penetrar o tecido em 90 graus e depois é que ela é girada. Então olha lá, a agulha ela penetra formando um ângulo de 90 graus com o tecido. Depois que ela penetrou no tecido, é que eu vou rodar essa agulha para ela atravessar toda a espessura aí do nosso retalho ou da borda da nossa ferida, tá? A agulha deve ser girada pelo porta-agulha, sempre nó e sobrenó. Então eu dou um nó para anterior, né? Então eu dou duas voltas aí no meu porta-agulha e depois eu dou duas voltas para posterior. Então dou duas voltas para anterior, aperto o nó. Depois dou duas voltas para posterior e aperto o nó. Então isso que é o nó e o sobrenó, tá? Esse nó, depois que você passou pelo tecido, ele pode ser feito com instrumental, que é o mais indicado, ou pode ser feito com a mão mesmo, tá? Depois nós vamos ensinar para vocês também como fazer esse nó e sobrenó lá no laboratório.
tudo bem? Então, falamos aí da hemostasia, falamos da síntese ou sutura, tá? Dentro dos princípios da técnica, nós falamos também sobre como deve ser feito o pós-operatório imediato. Então, nas primeiras 24 horas, aí, fazer um controle da dor do paciente, né? Com analgésicos, anti-inflamatórios, fazer um controle da hemorragia. Então, quando o paciente sai do consultório, observar se está tendo sangramento, se tiver, passar as orientações para a compressão com gaze. Se essa hemorragia persistir após 24 horas, né, solicitar, se não foi solicitado ainda no pré-operatório, solicitar exames, hemogramas, coagulogramas, né, e administrar medicamentos quando for permitido, de acordo com o quadro clínico do paciente. E fazer também o controle do edema, onde nós podemos utilizar aí anti-inflamatórios esteroidais, com, né, os corticoides, a crioterapia, que é a aplicação de gelo. Então, nós temos que fazer aí um controle das medicações, então, observar, né, se o paciente necessita tomar antibiótico ou não, tá? Orientar quanto ao controle da higiene. O principal, a meu ver, é pedir para o paciente não fazer bochecho, né, porque esse bochecho ele vai remover o coágulo do interior do alvéolo e fatalmente ele terá uma alveolite, tá? Mas ele não pode deixar de higienizar, não se alimentar com alimentos quentes nos primeiros 3 dias, tá? E a remoção dos pontos, não fazer atividades físicas também, né? Todas essas orientações tem que constar num papel que você entrega, né? Até você pede para o paciente assinar uma cópia e deixar com você para ele saber, né? Para todos saberem que ele foi orientado, né? Que ele teve as orientações pós-operatórias. A remoção dos pontos é de 5 a 7 dias, então após o 5º dia pós-operatório já pode ser removida essa sutura. Para que seja removida essa sutura é interessante fazer uma antisepsia prévia, então dá um bufechinho lá de clorexidina para o paciente, porque o fio ali da sutura ele vai passar no interior do tecido, né? Então você corta o fio junto ao nó e puxa. Então uma parte do fio que está cheio de placa bacteriana, se você não fez uma antisepsia prévia, vai passar no interior do tecido e vai jogar um monte de bactéria ali nos tecidos, na região operada, tá? Então faz a antisepsia antes da remoção da sutura. Muito bem, pessoal, era isso. Essa matéria, então, de princípio de técnica cirúrgica cai inteira na prova, tanto a diérese quanto a hemostasia, quanto a síntese que nós falamos agora nessa aula, tá? Bons estudos, qualquer dúvida, manda mensagem no WhatsApp e até a prova.